Olá, meus irmãos, boa tarde, graça e paz a todos. É muito bom estar aqui com vocês, depois de um pouco tempo, né? Um pouco de tempo que... Depois de 2 meses, né, Thiago? 2 meses? Não, 2 cara, meses. tem o quê? Tem uns 15 dias que nós não estamos aqui juntos. Sinto saudade de vocês, mas estamos aqui hoje juntos, nesse momento, que é um momento muito importante para a nossa igreja, nesse PIBcast TV Plus, que a gente está nesse sábado à tarde, junto com os irmãos, com essas duas personalidades estrogonóficas. Eu não posso deixar, eu estava com saudade de falar isso. A cara do pastor Áquila. Eu vou proibir isso. Eu até ficando assintoso isso já. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos para a gente poder continuar falando desse tema que é muito importante. Podemos dizer que é muito importante, assim como os glóbulos brancos e vermelhos são importantes para o sistema sanguíneo, a leitura bíblica e a oração são extremamente importantes para o seio e para o crescimento da igreja. E é muito bom. Pastor Áquila, todos aqui já estão acostumados, mas Pastor Márcio, dá um alô para o pessoal. Em seguida o Pastor Áquila também dá o alô dele. Olá pessoal, tudo bem? Acho que quase todo mundo aqui da igreja já me conhece, aqueles que não conhecem. Passei por aqui no ano de 2016, 2017, e hoje pastorei a Segunda Igreja Batista em Aracaju. É um prazer estar aqui com vocês. Isso. Amém. Pastor Áquila. Graça e paz a todos. Vamos seguir. Vamos seguir então. Vamos começar orando então, pedir para o Senhor mesmo fazer oração para a gente começar essa conversa. Seja o teu nome, ó Deus, santificado.
o Senhor que está sobre todas as coisas, nós te pedimos, ó Deus, Amém. que instrua o nosso coração pelo teu Espírito na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, meus irmãos. É o seguinte, já quero... Pessoal, estamos de volta. Aconteceu uma pequena questão técnica, mas nós estamos de volta. Então, como eu estava dizendo, se vocês tiverem alguma pergunta, na medida do possível a gente vai fazendo essas perguntas. Hoje estamos com o tempo um pouco reduzido, até mesmo por conta das atividades de logo mais, enfim. E já quero começar conversando com vocês, porque existem 2 episódios muito interessantes nas Escrituras. O primeiro, eu gostaria de ouvir de vocês a respeito do episódio que nós lemos em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, na oração de Ana, a persistência de Ana, e ali a gente pode encontrar naquele texto alguns elementos de que fazem com que uma pessoa que está orando com muita fé se difere das demais. Existem ali alguns aspectos que são muito relevantes para a gente poder falar aqui a respeito, mas o primeiro que eu gostaria de saber de vocês é como ali, naquela oração de Ana, quando ele diz, ele pensa que ela está já embriagada logo cedo, o que fez com que Ana orasse de tal forma para que ela pudesse ter aquele aspecto? E se é que eu posso dizer que a oração nos difere dos demais mesmo, a oração feita com fé nos difere dos demais, qual que seria a visão dos senhores? Tudo bem, pastor? Pode começar. É contigo. Bom, para mim a oração de Ana, não só a oração, para mim a atitude de Ana é uma atitude respeitável. Porque toda vez que ela ia para o culto, Penina estava lá. E a Bíblia apresenta a Penina como rival. E tem uma rival no culto, olha só. E Ana está no culto. Ela tem um problema que não parte dela, parte da pessoa, mas ela vai para o culto. Ela vai para o culto e ela não deixa de estar triste, porque a situação é complicada e ela estava pedindo um filho ao Senhor, não é? E enquanto isso, do outro lado, tinha alguém que esbanjava respostas daquilo que ela estava querendo, pedindo. Então, a primeira questão é que a atitude de Ana não deixa de trazer para nós o fato de que ela deve ser copiada. Ou seja, culto e oração não é aquilo que a gente presta e aquilo que a gente diz quando está bem. Tá? Culto e oração é aquilo que entregamos a Deus como necessidade da alma. Porque a necessidade do culto não é de Deus. A necessidade do culto é nossa. Deus não precisa de culto. Se você olhar muito bem para a realidade celestial de Apocalipse, ele já tem quem o louve de maneira bem suficiente e bem mais afinado do que nós. Nós precisamos do culto, porque já está provado, e a Bíblia nos mostra isso, que quando a gente não cultua Deus, a gente cultua qualquer coisa.
A gente cultua desde o espelho até as coisas mais inanimadas, não é? Nós colocamos as coisas que nos suprem como nossos ídolos. Portanto, culto e oração têm uma relação direta, e penso que nós podemos começar apontando aí para Ana como alguém que tem uma atitude muito louvável, ou seja, ela ora não só apesar das circunstâncias, mas exatamente por causa delas, tá? E é algo que a gente vai falar hoje à noite também. O sofrimento cristão não é somente pelo qual oramos, não é? Ou seja, oramos apesar do sofrimento, não é isso. Nós oramos às vezes por causa deles. E aqui está Ana nos provando isso. É interessante a gente pensar que Ana vivia um problema muito grande, a sua circunstância era difícil. Ela tinha uma rivalidade dentro de casa, e mais do que isso, a Bíblia apresenta que filhos são herança do Senhor. Então a sua rival tinha filhos e ela não tinha filhos. Então é uma questão teológica aqui. Ana poderia dizer: Deus não me ama porque Ele não me deu a sua herança. A sua rival tinha filhos, ela não. Mas apesar dela não ter, ela não se volta contra Deus, ela se volta para Deus. Esse é um ponto importante. Muitas vezes a gente acha que Deus não nos ama porque Deus não nos dá aquilo que nós gostaríamos de ter. E a gente ora, e muitas vezes Deus não responde da maneira como nós gostaríamos. Mas Ana, ela persiste em oração. Ela não se revolta contra Deus, mas ela se dirige a Deus. Isso é algo muito importante para nós, porque na vida haverá sempre circunstâncias difíceis. Nós estamos no mundo de aflições, como Jesus disse. Passaremos por tribulações, angústias internas, tribulações externas, mas todas essas coisas impulsionam o crente a Deus e nunca afastam de Deus. Então, os problemas que enfrentamos na vida, eles não são suficientes para nos separar do amor de Deus. Pelo contrário, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 8, né? Quando ele ensina a respeito do plano redentor de Deus, que desde antemão Deus conheceu, predestinou, e aquele que ele conhece, predestina, ele chama, e aqueles que ele chama, ele vai glorificar. Ele termina de apresentar isso, ele vai dizer: que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele começa a mostrar que nada pode nos separar do amor de Deus. E nada é nada. Ele vai dizer: tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, nudez, espada, presente, futuro, anjo, demônios, qualquer coisa, altura, profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, quando nós temos essa relação com Deus, as coisas difíceis, e são difíceis, dói, né? Leva ao sofrimento, mas elas não são suficientes para nos separar de Deus. Pelo contrário, elas nos aproximarão de Deus. Então, Ana, diante das dificuldades que ela enfrentava, ela buscou a Deus, ela se colocou diante do Senhor em oração. Isso é algo importante para nós. Entendi. Então, nesse aspecto, a gente poderia dizer que logo em seguida a fé, para que haja oração, é necessário, então, em seguida a fé, a atitude. Porque às vezes a gente pensa: não, eu tenho fé, mas tem muita gente que diz ter fé, mas não tem a atitude que Ana teve, por exemplo. Então, a atitude, ela é um ponto crucial para que haja esse se derramar diante do Senhor. A gente poderia dizer isso? Depende, né? Porque o que Ana podia fazer para ter filhos? Ela já tinha tentado. Então, a atitude dela, a atitude primeira era culto. Não é? E eu entendo que a primeira atitude do crente é o culto, porque o culto ele prossegue mesmo quando nós não recebemos aquilo que nós estamos buscando. Tá? Olha para Penina. Penina estava no culto, mas ela não orava. Pelo menos o texto não fala. Porque o texto está dizendo que a sua rival provocava muito. Ela estava no culto provocando as pessoas.
Ela ia para o culto para infernizar os outros. É verdade, está aqui, o texto está dizendo. Então veja, ela se posiciona como uma inimiga, ela é provocativa, ela tem intenções malignas, porque o texto diz que ela provocava muito a fim de aborrecê-la, e às vezes você está no culto, está buscando a oração, e tem gente querendo aborrecer teu coração, não é? E ela gosta de apontar o ponto fraco dos outros, porque o texto diz dos outros, porque o texto diz, porque o Senhor a havia deixado estéril. Ou seja, Ana era uma piada para Penina, sabe? E o texto ainda diz isso acontecer ano após ano. Ou seja, a Penina já estava pós-graduada em irritar Ana. Né? Agora perceba, essa mulher tinha ventre fértil, mas o caráter dela era estéril. Enquanto que Ana, o seu ventre era estéril, mas a atitude de oração dela estava fertilizada pela graça. Tinha fruto de oração ali. E a gente percebe que quando se fala de atitude, que essa foi a tua pergunta, a atitude primeira do crente é o culto a Deus. Apesar de tudo que possa acontecer, não é? Qual é a atitude de Penina? Ela quer entregar a oferta, quer entregar o sacrifício, mas ela retém o pecado no coração. Ela não tem arrependimento. Não é? Ela está aparentemente abençoada porque ela está cheia de filhos, mas ela está por dentro como um sepulcro. Sepulcro caiado, como disse Jesus. Não é? Ela está assídua no culto, mas ela não presta culto. Portanto, vir no culto, estar no ambiente da oração não significa que esteja orando. Tá? Não significa que estejamos cultuando. O culto começa em casa. O culto passa pela rua e ele desemboca na atividade e na atitude coletiva. Ele não é um culto de domingo, ele é o início de um culto que vai perdurar a semana. Pessoas como Penina não fazem isso. E a atitude de Ana nos mostra aqui que o culto ao Senhor deve ser apesar daquilo que nós não recebemos. E ainda eu acho importante destacar que quando a gente fala de atitude e oração, muitos acreditam que orar não é ter atitude, como se a oração fosse algo passivo. Mas, na verdade, oração é a primeira atitude. Nós oramos, a ação após a oração é um resultado. Então, eu acho muito interessante esse episódio, porque é algo que eu falo muito isso com a minha esposa. Tem certas situações na vida que a gente vai passar por elas por muito tempo. Ana passou por muito tempo por essa situação. E a gente ora pedindo a Deus para que mude a situação. Mas, muitas vezes, Deus não vai mudar a situação, ou não vai mudar a situação rápida. Mas Deus muda o nosso coração para que a gente consiga suportar aquela situação. Então, isso é importante a gente entender, porque a oração já é uma atitude. Nós nos colocamos diante do Senhor em oração, e em resposta à oração a gente vai agir, porque quando a gente ora, Deus nos dá discernimento e nos dá condição de suportar certas situações que muitas vezes, naturalmente, a gente não vai conseguir, mas sobrenaturalmente a gente consegue. Porque muitas coisas vêm da parte de Deus, né? Deus nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Então, orar já é uma atitude, e nós deveríamos tomar essa atitude constantemente. E a partir disso, a gente vai agir, a partir disso, a gente vai tomar decisões, a partir disso, a gente faz escolhas, a partir disso, a gente é orientado por Deus para tomar as decisões certas, buscando a glória de Deus. Esse é um outro ponto, eu acho interessante, porque a Ana pede um filho, mas a intenção dela é que esse filho seja para Deus, né? Ela não pede para ela. É claro que ela vai ser abençoada com isso, mas ela pede e ela quer ver esse filho para Deus. Então, a gente precisa pedir as coisas para Deus, pedir as coisas para a glória de Deus. E se Deus nos der, vai ser para a glória dele. Se ele não nos der, ele também vai ser glorificado da mesma forma. Então, orar já é uma atitude, né? Eu quero até, o pastor Márcio, ousar dizer que aquele ano
de adoração foi diferente na vida daquela mulher, porque quando Eli chega para falar com ela, primeiro, Eli é o espiritual ali, né? Mas ele não sabe o que está acontecendo, e tem situações que nem os mais espirituais discernem no teu coração, só você e Deus. Porque os mais espirituais que sejam, eles olham por fora, no máximo com discernimento. Mas naquele momento Deus não orientou absolutamente nada o profeta, né? E naquele momento que Ana está no culto, a impressão que me dá no texto é que aquele voto de entregar o filho foi a partir daquela resolução, daquele culto. Ou seja, nos dá aqui a direção de que Ana estava agora finalmente decidida a entregar o filho. Bom, o que Ana queria? Um filho. E Deus queria quem? Um profeta. Então, Ana, eu queria te dar um filho. E o que eu quero de você é o meu profeta. Então tá combinado. Você toma teu filho e você agora me devolve o meu profeta. Ou seja, Samuel nunca deixou de ser filho de Ana. E também nunca deixou de ser um profeta de Deus. Por vezes nós queremos a mesma coisa que Deus quer, só que com uma intenção diferente da dele. E a falta de resposta nem sempre é porque Deus não quer nos dar algo, mas porque Ele deseja mudar a intenção e o propósito do nosso coração em receber exatamente aquilo que Ele já deseja nos dar. Desde que seja para a sua glória, de acordo com a sua vontade, Ele dará. É bem interessante isso, até mesmo a respeito do que o pastor Márcio acabou de dizer aqui. Me veio na mente o pedido de Paulo, né? 3 vezes eu orei para que o Senhor me tirasse esse espinho na carne, mas ele me diz, Paulo, a minha graça te basta. É muito interessante isso, porque existe, até mesmo voltando para Ana, existe uma persistência de oração. O texto diz, ano após ano. E algo que eu vejo no texto que me deixa muito admirado é a forma com que ela se entrega, que faz com que ele olhe para ela e fala, será que essa mulher já está embriagada tão cedo? Essa entrega de oração, muitas vezes em um culto coletivo, ela aparentemente, para os de fora, para aqueles que não são espirituais, podem gerar, eu não sei qual a palavra que caberia melhor, mas poderia causar algum constrangimento assim para aquele que está mesmo debruçado diante de Deus. Eu posso dizer que para os de fora, tudo que a gente faz é loucura mesmo. A Bíblia fala sobre isso, né? Então, para quem não tem um discernimento espiritual, e o discernimento ele vem da parte de Deus, né? Às vezes a coisa é tão simples para nós, mas não é claro para aqueles que estão vendo. Então, para quem olha de fora, sempre será loucura, né? Mas o ponto aqui do texto é que, como disse o pastor Aquila, o sacerdote aqui, ele era um homem de Deus, né? E ele também não tem essa capacidade de discernir o coração. Ele está olhando para Ana, ele está vendo a maneira como ela está reagindo a uma situação, mas ele não entende o porquê aquilo, qual é a motivação daquilo. E às vezes a gente talvez fale quando a gente, e aí eu estou falando dos espirituais, né, dos crentes que estão participando de um mesmo ambiente, né, que estão ali cultuando a Deus juntos. Às vezes pode ser que a gente fale porque a gente acaba julgando o irmão do lado por conta de uma expressão ou um gesto, mas a gente não está tendo a capacidade de olhar o coração. Então a gente precisa buscar sempre o equilíbrio, né, e tentar entender o que está acontecendo, né? Mas de fora, tudo que a gente faz é, de alguma maneira, loucura mesmo, né? Dando aqui uma contribuição também, aí já fazendo uma pergunta, a oração de Ana também, a gente vê em outros arraiais, ela é muito usada para, talvez, aumentar o teor da emoção sobre a oração por conta do choro dela. E isso, como o pastor falou, a questão do equilíbrio também, né? É importante... de certa forma, alertar, né, o povo de Deus de que o fator emoção ele é importante, mas não é preponderante, né? Porque nós vemos um incentivo, talvez,
até a uma fé, de certa forma, muito infantil em cima dessa questão da emoção. O que vocês acham? Falamos isso ontem, né? Uhum. A doutrina, a ortodoxia, não deve ser um desconvite ao emocional, né? Porque o Evangelho tangencia tudo. Ao passo que só emoção, sem razão, não existe Evangelho. Né? Então, eu penso que, mais uma vez digo, o encontro dessas duas águas é exatamente no tempo da oração, onde eu uso a razão, onde eu uso a mente, né? Mas o que é espiritual está me cercando também. Por vezes nós choramos em oração. Nós somos uma geração de olhos muito secos. Tá? Agora, ao passo que eu percebo tanta gente chorando em oração pelos motivos errados, pelos propósitos errados, pedindo por coisas erradas, né? Eu vejo gente desesperada em oração por coisas que nós não deveríamos estar desesperados, chorando por coisas que nós não deveríamos chorar. O ambiente da oração é muito extraordinário. Me ocorreu agora que eu acho que eu chamei ele de profeta, né? Eu acho que foi profeta que eu chamei. Nem reparei, foi. Sacerdote. Mas olha só, olha quanta coisa que envolve ali em Ana. Olha como a mão da providência está ali. Você tem um sacerdote falando com Ana, que seria mãe de um profeta. Uhum. Esse profeta ungiria o rei Davi. Mas tu chamou, acho que foi só o Samuel de profeta, não foi o... Não sei. Se eu falei, me perdoe. No replay vai dar. Vai dar para saber. Mas olha quanta coisa aqui. 3 ofícios do Antigo Testamento e todos eles apontam para Cristo. O rei do seu povo, o sacerdote do seu povo e o profeta onde cumpre nele mesmo todas as profecias, né, apontando para Cristo. Muito interessante o ambiente da providência ali, e Ana não está nem sabendo disso, ela nem imagina um negócio desse. Uma coisa eu penso que é interessante quando a gente pensa nessa questão da emoção no culto, é que às vezes a gente vê que a emoção muitas vezes é manipulada e a gente olha para isso e a gente às vezes vai para um outro extremo, né? O grande problema é quando a gente quer fabricar uma emoção. Então, a gente vê às vezes em cultos em que a música ela está ali não para conduzir a igreja em adoração, mas para gerar algum tipo de efeito naqueles que estão cantando. A gente vê, às vezes, aquele que está dirigindo o culto, ele estimulando a uma resposta da congregação que é algo que vem de imposição, né? E às vezes a gente cai para outro extremo, porque a gente entende que o culto tem que ser reverente, o culto tem que ser solene, mas isso não significa que o culto deixa de ser uma celebração onde a gente expressa alegria, onde a gente expressa emoção. Então a emoção precisa ser resultado e não algo fabricado, né? Quero dar um exemplo de algo que aconteceu recente, até na conferência reverente que a gente fez lá no Nordeste, quando o Stênio, né, o Stênio esteve aqui também, o Stênio estava cantando, depois de uma música, uma irmãzinha da nossa igreja, uma irmã que está lá há muitos anos na igreja, uma diaconisa idosa, ela se sentiu tão impactada com a música que ela começou a aplaudir. E a igreja viu aquilo, aplaudiu junto. E é uma igreja que não está acostumada a fazer isso. Aí o Stênio foi, não, ele pediu para que não fizesse e tal. Aí ficou aquela coisa assim, e depois esse assunto ficou, né? Mas eu tenho certeza que aquela irmã, quando puxou as palmas, foi com sinceridade do coração. Ela, de alguma maneira, aquilo tocou, a música tocou nela, de uma forma que ela expressou com palmas, né? Agora, é diferente quando alguém vira e diz assim, bata palmas para Jesus. Então, existem diferenças, assim. Às vezes a gente cai num extremo ou no outro, né? Quando a gente precisa entender que o culto, nós estamos servindo a Deus, é um serviço de adoração.
Então, são vozes que se unem para adorar um único Deus, são corações que se unem para adorar um único Deus. Então, nós estamos ali reunidos para prestar culto a Deus. Mas, ao mesmo tempo que a gente presta culto a Deus, como disse o pastor Átila, nós necessitamos disso. Nós somos edificados quando nós adoramos a Deus. E nessa edificação, muitas vezes, o coração é quebrantado, muitas vezes a palavra fala, rasga o nosso coração. Isso vai gerar emoção, isso vai gerar lágrimas, às vezes vai gerar alegria, né? E a gente pode e deve ter espaço para que a gente demonstre isso, para que a gente celebre. O culto, ele é solene, ele é reverente, mas ele é uma celebração a Deus e a gente deve fazer isso com alegria. E é curioso, a gente olha para Salmos, às vezes a gente percebe uma interpretação errada. Por exemplo, né? Salmo diz assim, batam palmas, né? Dancem. As pessoas pegam aquilo e dizem assim, então no culto tem que ter dança profética. O texto não está falando sobre ter uma apresentação de dança. O texto está falando de uma expressão de alegria em que a gente está celebrando a Deus juntos, então a gente se movimenta, a gente bate palma, a gente expressa isso de alguma maneira. Então é a coletividade prestando culto, é a coletividade celebrando o único Deus verdadeiro. Né? E a gente faz isso, às vezes, se movimentando. Né? Você pega outras culturas que têm uma relação diferente com a nossa em relação ao culto, você vê que isso é demonstrado né, de forma diferente, com uma espontaneidade diferente da nossa. Enfim, então o culto ele precisa ser reverente, a Bíblia deixa claro que a gente precisa ter ordem no culto, o culto é racional, mas isso não significa que o culto é seco, que ele é frio, mas pelo contrário, ele precisa ter emoção. A gente está diante do maior ser, né? O Criador de todas as coisas, aquele que por graça nos salvou e nos tirou do lamaçal do pecado. Se não fosse ele, estávamos perdidos. Então, diante de tanta graça, de tanta misericórdia, como não demonstrar, né, amor, como não ter alegria diante desse Deus, né? Eu acredito que isso também possa ser fruto de uma ortodoxia errada. Sei que eu posso dizer isso porque orto é correto, né? Nós arrancamos as emoções de Deus. Paulo diz para não entristecermos o espírito, ele se entristece. Sofonias vai dizer que Deus se alegrará no meio do seu povo. Você imagina o povo cultuando e Deus se alegrando no meio do povo? Perceba, Jesus chorando. As emoções são bem-vindas, não é? Mas a um crente, as suas emoções, em um crente, as emoções são gerenciadas pelo Espírito Santo. Não é? Portanto, elas são bem-vindas, mas elas não são o carro-chefe de nada. As emoções estão ali trazendo vida e trazendo realidade para aquilo que está sendo dito. Não é algo metálico, frio, mas é algo que precisa ser de fato de todo o coração. É muito interessante porque a gente às vezes acaba tendo, vamos dizer que a igreja em muitos aspectos nesse sentido acaba sendo polarizada, que é a palavra do momento, né? Ou é emocional demais, ou às vezes é racional demais. Esse é um equilíbrio que eu acho que todos precisam ter. Porque o que eu vejo hoje em muitos meios é que as pessoas às vezes elas acabam se dando mais para os movimentos, a gente precisa fazer o mover, porque no caso o pragmatismo, né, dentro da igreja, e em contrapartida tem aqueles que não gostam desses movimentos, mas acham que o culto ele precisa ser aquele culto sempre travado, inflexível, aquele culto que é racional demais. Então, realmente, isso atrapalha a vida do crente. Mas, enfim, para a gente poder encerrar esse momento falando de Ana, porque a gente ainda tem um outro texto, uma outra passagem para falar, de certa forma, a persistência da Ana gerou resultado. De certa forma, não. Isso aconteceu numa totalidade dos fatos. Ana teve Samuel.
Pastores, vocês como pastores a respeito desse assunto, quando nós recebemos uma resposta de Deus que vai de encontro àquilo que a gente pediu de fato, Ana queria ter um filho e teve um filho. Como deve ser o coração do crente quando recebe isso? Porque Ana poderia, de alguma forma, ter endurecido o coração dela e ela não fez. Eu acho que seria o que vocês diriam de forma pastoral a respeito disso. Como que o nosso coração precisa se portar, como que nós devemos nos portar quando a gente realmente recebe aquilo que a gente pediu a Deus. Voltar no culto seguinte, porque Ana recebeu o filho e Ana, depois que desmamou Samuel, levou o filho lá. Ela não só orou pedindo a Deus, mas ela foi agradecer e disse, foi o Senhor que fez. A partir do momento em que ela recebe, ela diz, foi Deus que me deu. Eu estou aqui agora cumprindo os meus votos. Nós temos muitas petições, mas pouca ação de graça. Nós temos muitos votos, temos pouco cumprimento dos votos. Cumprir os votos deve ser aquilo que fazemos depois de empenhar ao Senhor as nossas orações. Tá? E detalhe, a Ana, quando volta, ela tem um canto maravilhoso. Né? O cântico de Ana, no capítulo 2, é um dos cânticos mais belos. Isso é importante. Toda oração, ela tem como um resultado um salmo da alma. A gratidão de Ana traz à baila agora um salmo, não mais de uma mente confusa e de um coração entristecido, mas de uma alma que está regozijando diante de Deus. Ela está aqui agora dizendo que exulta o coração no Senhor. Ela diz que não tem ninguém santo como o Senhor. Perceba, o canto de Ana, a oração de Ana, no capítulo 1, ninguém sabia, mas no capítulo 2 todo mundo ouve. Isso significa que há orações que de fato ninguém vai conhecer, mas a adoração do crente todos devem conhecer. Deus nos chamou muitas vezes para orações particulares, mas quando essa oração, ela é uma oração de adoração e a vida é de adoração, isto deve ser visto por todos. E nós temos aqui uma adoração maravilhosa e ela traz aqui em um dos versos, versículo 6 do capítulo 2, dizendo que é o Senhor que tira a vida e dá. Ele que faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. Ou seja, ela sabe que de fato foi Deus que concedeu a vida, porque Ele pode dar e pode tirar. E o texto diz, olha só que interessante, no verso 11 diz que Eucana voltou para casa. Eucana voltou para casa, mas Samuel não voltou com ele. Isso no capítulo 2. Tá? Portanto, eu percebo aqui que uma das formas, não é, de dar sequência à vida de oração é seguir orando quando nós recebemos. Muitas vezes nós fazemos da oração um ambiente utilitário. Senhor, eu estou aqui para o Senhor me dar. O Senhor deu, estou indo embora. Você não comparece mais na audiência mais extraordinária do universo, que é de um pecador diante de um Deus santo. Os 9 leprosos, né? Ou quando não, a gente faz da oração um plano de saúde. A gente só recorre... E torce para não usar, né? Exato. A gente só recorre quando a gente precisa realmente, né? Então, quando a coisa aperta, a gente ora. Uhum. Mas eu acho que esse ponto que o pastor Aquila trouxe é importante, né? Quando Ana reconhece que Deus é aquele que pode dar e que pode tirar. Acho que o grande desafio nosso é descansar em Deus realmente e saber que esse Deus, ele é poderoso o suficiente para dar, mas ele é amoroso o suficiente para não dar aquilo que a gente não precisa, né? E tentar descansar nisso é o nosso desafio.
Porque às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente acha que aquela coisa é importante para a nossa vida, só que a gente tem um recorte da nossa história muito pequeno. Né? A gente não tem noção de como aquilo que a gente está pedindo, qual o resultado que aquilo vai ter, qual o desdobramento daquilo. E muitas vezes a gente acha que aquilo é o mais importante, a gente precisa, e quando a gente não tem, a gente desanima, fica angustiado, quando na verdade a gente precisava descansar em Deus, né? Deus já provou o seu amor. A Bíblia fala isso, né? Se você a gente lê Romanos capítulo 5, Deus provou o seu amor quando entregou seu Filho para morrer por nós. Então Deus não precisa provar que Ele nos ama. Ele já provou isso quando Ele enviou Jesus Cristo. Então todas as coisas que a gente pede em oração é menor daquilo que Deus já nos deu. Tudo que a gente for pedir. Qualquer coisa, por mais importante que seja, é menor comparado com aquilo que Deus já nos deu. Ele já nos deu o seu próprio Filho para pagar o preço do nosso pecado e para que nós pudéssemos estar hoje em comunhão com Ele. E Deus é tão tremendo que Ele pega inimigos e transforma em amigos e nos leva para casa e nos adota como filhos. E ainda nos promete uma herança. E ainda diz que vai cuidar da gente até o fim, até nos entregar a herança. Então, isso tudo que a Bíblia nos revela para que a gente consiga descansar nisso. Então, todas as vezes, e a gente é humano, é natural, a gente fica angustiado quando recebe um não, ou quando a gente talvez ora, por exemplo, quando alguém está enfermo e de repente essa pessoa não recebe a cura da parte de Deus, isso com certeza gera tristeza no nosso coração, mas a gente precisa descansar que Deus está cuidando de tudo. Tá? Tiagão, eu quero abrir um parêntese aqui que eu acho que não é objeto da observação nossa, mas que é digno de nota. É Eucana. Eucana é um marido extraordinário. Primeiro, ele leva a esposa para o culto sempre que tem culto. Olha só que interessante. Ele leva as duas ainda. Não, você está estragando a Acabou a aplicação. Acabou com a aplicação. Vou recomeçar. Nós estamos falando de um tempo. Nós estamos falando de um tempo aqui. Ok. Onde a poligamia era algo não aprovado, mas Deus suportava ainda assim, não é? Sim. A revelação ainda estava galopando para Cristo, digamos assim, não é? Cristo estava ainda por surgir de modo claro e encarnado entre os homens, né? Tanto que a poligamia depois já desaparece. Mas o fato é que nós temos aqui Eucana. E Eucana leva Ana todos os cultos com ele. E detalhe, ele sabe quando Ana não está bem. Olha as perguntas dele. Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está triste? Ele faz perguntas de investigação para a alma de Ana. Ele não consegue discernir, mas ele quer saber. Esse é um marido exemplar. E detalhe, ele ainda se garante em que sentido? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Ou seja, Ana, tu poderia ter 10 filhos, eles iriam embora e eu iria ficar contigo até a morte. Veja que exemplo de homem ao lado de uma mulher. Leva esta mulher para perto de Deus, investiga as tristezas da sua alma e sabe que o bem melhor ou bem maior da sua vida, humanamente, fora o Senhor, é exatamente a presença dele. Tanto que Samuel é recebido mais à frente como filho, mas ele fica no templo. E Eucana volta com Ana para casa, para continuar cuidando de Ana, abençoando a vida de Ana. Portanto, Eucana aqui é de fato um marido que é digno de nota e é exemplo aqui para todos nós. Eu acho interessante também que ele é um homem justo, porque às vezes a gente pensa que justiça é dar igual para todo mundo, e não. Na justiça a gente dá mais para aquele que mais precisa, nesse sentido. Ele dá dupla porção para Ana, né? Ele dá uma porção para Penina e dupla porção para Ana. Ele era um homem justo. Porque essa ideia de que
justiça é igual para todos, essa é uma ideia que não é nem bíblica, né? Aquela coisa às vezes há uma necessidade, eu gosto sempre de usar a ilustração imagina que tem um muro aqui e a gente tem um paraíso do outro lado. Só que para eu pular o muro, eu preciso apenas de um banco, né? Mas talvez para Tiago pular o muro, ele precisa de uma escada. Então, se eu der um banco para mim e um banco para o Tiago, eu consigo pular o muro e ele não. Então, Eucana, de alguma forma, ele tenta suprir a dificuldade de Ana, e ele é justo nisso, né? Ela tem uma dificuldade maior do que a outra e ele tenta, de alguma forma, suprir isso, né? Outra coisa que eu acho bem interessante, e foi engraçado essa questão do que Tiago levantou, né? Do casamento, né? Da poligamia, é que a gente precisa entender que a Bíblia, ela traz textos que são narrativos, mas que não são normas. Né? E às vezes a gente confunde isso, né? Só descritivos. Né? São descritivos, né? E não era o princípio, né? Quando Jesus, mais na frente, ele vai apontar para a criação, para mostrar que o princípio de Deus é o casamento entre um homem e uma mulher, né? O casamento heterossexual, monogâmico, é o que Jesus aponta, né? Então, a gente sabe que isso é um princípio para todas as eras, todas as culturas, todos os tempos, porque ele aponta para a criação antes da queda, ou seja, seu argumento ele é acultural, né? Ele vai lá para a criação para dizer, Deus fez desta forma. Então, a gente sabe que depois que Deus criou, o pecado entrou no mundo e o pecado manchou essa criação de Deus, e isso é demonstrado de várias maneiras, inclusive no casamento e na relação, né, onde existia casamentos com um homem e duas mulheres, enfim, né? Então é bom a gente deixar isso claro, porque às vezes a gente pega a Bíblia e a Bíblia tem textos que são apenas narrativos, né? Não é uma norma para hoje, não é porque está ali e que a gente entende que isso é bom ou que é um princípio para a gente, né? Então, pessoal, é o seguinte, já esclarecer, pastor, esse adendo que eu fiz, levava as duas, foi provocativo, porque muitas pessoas diziam o seguinte, já houveram perguntas assim, então, como que poderia um homem levar duas esposas para o culto? Então foi bom a explicação dos senhores, foi uma provocação, foi até um pouco engraçado aqui, mas foi boa essa provocação para poder mostrar para as pessoas de que ainda assim, Deus não aprovando, mas o culto estava presente. A intenção do texto era mostrar o culto. E muitas vezes as pessoas focam apenas o quê? No resultado da Ana. Mas o princípio do texto ali é o culto em si. Tem alguma coisa, Marcão? A gente colocou aqui uma enquete para os irmãos que desejarem, os irmãos da audiência, né, perguntando o seguinte: se você pudesse classificar suas experiências de oração em termos de tempo, você diria que elas são muito recentes, antigas ou bem antigas? Há um equilíbrio até agora aqui, né, dos resultados, né? Vamos ver se até o final da enquete a gente tem aí alguma diferença, né? Temos aqui também no chat, né, os nossos irmãos aqui já deixando algumas informações, a irmã Neiva também sempre conosco, ela inclusive faz uma pergunta, eu vou tentar deixar aqui no final, né? Nosso irmão Jani, abençoado, pastor Flávio está mandando um abraço para o pastor Áquila, pastor Márcio, está lá em abração, Serena. pastor Flávio aí, ó. Irmão Andrezão também está lá provavelmente no Rio, né, irmão? Mandando um abraço aí para o pastor Márcio e pastor Áquila. A irmã Neiva, ela faz uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver aqui, para cima. Né? Ela fala o seguinte: eu tenho uma ansiedade generalizada e às vezes acontece de me dar uma crise de ansiedade na hora da oração. Né? Isso é normal? Seria normal essa questão aí? Sim, é normal. Anormal é o crente ou o ser humano não ter ansiedade. Em que sentido? Humanamente. Tá? Pedro reconhece que somos ansiosos. Quando ele diz lance sobre ele a ansiedade, o que ele está dizendo? Está com você, tem que lançar. Morto não tem ansiedade, vivo tem. Né? Agora, a ansiedade que é pecaminosa,
há aquele desejo de saber o que vai acontecer, aquela expectativa que por vezes está meio desenfreada, tá certo? Mas há um momento em que você peca, quando você desconfia de Deus. Por isso que Pedro dá o argumento, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a ansiedade tem cura nesse sentido. Tá? Então, no meio de uma oração, pode haver aflição. Olha a oração do Getsemane, vamos entrar nela daqui a pouquinho. Tá? Hebreus capítulo, acho que 5, verso 7, salvo engano, dizia que Jesus orava intensamente com lágrimas. Que oração é essa? É claro, não estou dizendo que Jesus era ansioso. Estou dizendo que, voltando, né, as emoções, elas também povoam as nossas orações. E por vezes, fracos que somos, que não somos como Cristo orando, né, por isso é que Ele é o nosso intercessor, nós passamos sim por dificuldades, e isso não deve ser uma barreira para não orarmos. Tá? Eu gosto de dizer que melhor do que o perfeito é o feito. Tá? Então, a gente não sabe orar muito bem, a gente ora a si mesmo. A gente não sabe fazer do jeito que deve fazer, está perfeito, mas a gente faz assim mesmo. Né? E o importante é que oremos. E Paulo, na mesma linha do que o pastor Acla falou, Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele vai orientar que a gente entregue a Deus a ansiedade em oração, né? Ele diz, lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, Paulo, ele pede para que nós não andemos ansiosos, né? Mas a ansiedade é algo, como disse o pastor, é algo natural, é humano, né? Mas a gente tem uma arma para vencer a ansiedade, que é colocar diante de Deus essa ansiedade em oração, suplicar a Deus e fazer isso com ações de graças. E o texto diz que Deus nos dará uma paz que excede todo entendimento. Então, quando nós estamos ansiosos, nós devemos orar até experimentar essa paz, até que essa paz ela seja maior do que a nossa ansiedade. Então, às vezes, a gente sente aquela paz, mas sai do momento de oração, a ansiedade volta, porque na nossa cabeça voltam os pensamentos, as preocupações, e aí Paulo vai dizer que a gente deveria pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for correto, digno de louvor, porque Lutero disse isso, né? A gente usa muito essa frase de Lutero, que a gente não tem como impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça um ninho. Né? Então, às vezes, o pensamento vem à cabeça, mas a gente pode substituir o pensamento. Então, vem um pensamento ruim, a gente pode pensar na coisa do alto. Vem um pensamento ruim, a gente vai pensar naquilo que é digno de louvor. E se a gente exercitar a nossa mente em fazer isso, daqui a pouco ela faz de forma automática. Quando vem um pensamento, a gente consegue levar isso para Deus, né? Eu sei que no início é muito difícil, mas é igual quando a gente começa a fazer exercício físico. Você vai para fazer uma musculação, no início é muito difícil, mas o exercício, né, de repetição vai nos condicionando a vencer aquilo. E assim também é a vida espiritual, né? Para vencer a ansiedade, a gente precisa desse exercício de repetição. Orar a Deus, buscar o Senhor, colocar diante do Senhor, em súplicas, oração, com ações de graças, e daqui a pouco o pensamento vem de novo, a gente substitui pelo pensamento das coisas de Deus, e a gente vai condicionando a nossa mente a colocar tudo isso para Deus. E aí, com certeza, a gente vai conseguir ter mais equilíbrio para lidar com essas coisas. Amém. Pessoal, a hora já está avançando. Eu acho que falar sobre Jesus no Getsemane, a gente pode combinar um outro momento para a gente fazer isso, tá? Os irmãos aqui, apareceu o Vini, lá da Ciba, tá na área, tá bom?
A irmã Tátila está perguntando qual é o canal da igreja do pastor Márcio. É só você digitar, irmã, Ciba, segunda igreja, Ciba Aracaju, segunda igreja batista de Aracaju. Você vai conseguir achar o canal dos nossos irmãos lá, que pelo menos uma vez por semana eu estou ouvindo um sermão lá do pastor Márcio. Mas, enfim, meus irmãos, foi muito bom estar aqui com vocês. Pena que por conta da demanda, da quantidade de programações que a gente tem, esse é um tempo que a gente precisou ser um pouco mais sucinto, mas eu tenho certeza que vai dar um gostinho de quero mais para logo mais, tá bom? E gostaria, começando pelo pastor Márcio, que o senhor, pastor, dê suas considerações finais. Certo, eu quero mandar um abraço também para o Flávio, para o André, né? Que deixaram um abraço para a gente, também um abraço para o Vini e para todos aqueles que estão acompanhando esse bate-papo, essa conversa. É uma alegria estar aqui com vocês, participando desse podcast. E eu queria pedir aos irmãos aqui de Murié que estão acompanhando que pudessem vir logo mais à noite, né, para que juntos possamos estar adorando ao Senhor e também compartilhando a palavra do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Áquila, suas considerações? Eu penso que nós devemos orar de uma maneira muito clara. Por vezes nós vamos em oração para apresentar as nossas vontades. E devemos fazer isso porque isso se chama petição. Mas nós devemos de todo o coração ter a clareza que Deus pode, no meio da nossa oração, mudar a nossa vontade. E acredito que esse seja o maior dos resultados da oração, quando saímos dela afetados pela pessoa de Deus. Veja, eu não sei se Moisés tinha muito em mente o que ele foi buscar quando subiu no Sinai. Mas foi muito claro tudo aquilo com que ele desceu em mãos. Não só ele tinha a palavra de Deus, mas a sua face brilhava. Não acredito que ele tenha subido coisa do tipo, vou ali escrever os 10 mandamentos e pegar um brilho facial. Ok? Mas ele desce com tudo isso e eu acredito que ele jamais imaginaria qualquer coisa semelhante. Um tempo de oração é um tempo de substancial mudança de intenções na nossa vida. E acredito que nós devemos regar a nossa vida em oração para que não seja a nossa, mas a vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Só dando mais uma palhinha aqui a respeito da conferência de hoje, lembrando aí aos que estão nos ouvindo, né, que hoje começa às 19 horas, né, Tiago? Isso mesmo. Nós vamos ter a primeira preleção com o pastor Áquila, com o tema Aprendendo a Orar. Esse é forte, né? Se você quer aprender a orar, você não pode perder essa primeira preleção. E às 20 horas, o pastor Márcio, com o segundo tema da noite, aprofundando a oração. Então, você vai aprender a orar e vai, logo em seguida, aprender a aprofundar a oração. Deus abençoe. Pessoal, são dois temas extremamente relevantes até para quem acha que sabe. Verdade. Não é verdade? Porque às vezes a gente acaba sendo contrastado com aquilo que o Senhor tem para a gente. E eu agradeço muito, é muito bom poder estar aqui com vocês, estar com o pastor Márcio, que é um mestre que marcou o início da minha caminhada teológica, o pastor Áquila, que sempre tem ensinado muita coisa, caminhar lado a lado com ele. E então vamos orar para encerrar. O senhor faz as honras, pastor, por gentileza? Senhor, nós te damos graças, ó Deus. Muito obrigado por esse momento, por esse tempo, por esse bate-papo, ó Deus. Por estarmos, ó Deus, conversando a respeito das coisas do Senhor, da tua palavra. Ó Deus, que a nossa conversa possa ter edificado, ó Deus, aqueles que estão acompanhando esse podcast e que todos nós, ó Deus, sejamos estimulados pela tua palavra a ter um relacionamento com o Senhor através da oração. Que possamos, ó Deus, melhorar a nossa vida de oração, que possamos, ó Deus,
ser constantes na oração, entendendo que a oração é um meio pelo qual nós nos encontramos com o Senhor e devemos fazer isso por causa do Senhor. E como resultado, certamente seremos edificados, abençoados pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tua graça, obrigado por tua misericórdia, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós somos profundamente gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, te pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre esse projeto, que o Senhor abençoe, ó Deus, o trabalho que a PIB de Murié tem desenvolvido, ó Pai, não apenas aqui em Murié, mas também abençoado, ó Deus, tantas outras pessoas pela internet. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor sustente esse projeto, que esse projeto, ó Deus, vá ainda mais longe, ó Deus, alcance cada vez mais pessoas, porque sabemos, ó Deus, que tudo isso é feito para a glória do teu nome, ó Deus, que a intenção é levar boa teologia, a palavra do Senhor ao coração de muitas pessoas, ó Deus, que esse propósito seja alcançado, ó Deus, para a glória do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Até daqui a pouquinho.